Bom, então, obrigado aí pela presença, tá? Auditório cheio, logo depois do almoço. Então, obrigado aí. Vou só fazer uma troca de papel. Acabei de sair de uma festa de 20 anos do Google, vim correndo, perdi o almoço para falar para vocês. O almoço no Google é bom para caramba, tá? Mas aqui é mais importante. Tá? E por que eu estou falando do Google aqui? Tá? Porque tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Somente a questão da IA, da importância da IA e da importância da IA sustentável e responsável. Tá? Esse símbolo aqui que vocês estão vendo é um novo instituto que foi criado, né, foi financiado aí pelo CNPq, mais ou menos 9 a 10 milhões para os próximos 5 anos, num Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sediado no DCC para tratar de questões de IA responsável e sustentável em linguística computacional, tratamento de informação. Tá? Então, é mais ou menos isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, deixa eu trocar a minha festa do Google, da palestra, agora nossa aqui. Bom, então, outra coisa, por que o Google... Só aproveitando o contexto do Google, assim, basicamente foi umas 2 horas lá. Para quem não sabe, o Google fica sediado em Belo Horizonte, a sede de engenharia. E hoje era a festa de 20 anos e comemorou o histórico do Google. Ele nasceu, quer dizer, a sede nasceu por causa de uma empresa criada no DCC, a Quan, que foi adquirida pela Google e hoje é o maior escritório da América Latina, né? E, basicamente, nessa reunião, eles fizeram os lançamentos dos novos produtos, das novas tecnologias, e, basicamente, tudo é IA. Tá? Tudo, não se fala em outra coisa que é IA. A IA está dominando as nossas vidas, e isso a gente sabe. Né? Então, alguns aspectos a gente sabe, por exemplo, que a IA está em quase tudo que a gente faz, em termos de uso de tecnologia. Né? Ela é essencial para você... não apenas produzir informação, como vocês estão fazendo aí, usando o ChatGPT até para fazer trabalho de escola, mas a gente trata disso do outro assunto, mas também para disseminar informação. Né? Você tem Netflix com os algoritmos de recomendação, recomendando usando o IA, você tem a própria busca do Google ou de outros sistemas de busca, usa IA por trás, então a IA está em tudo. Né? Que é o que a gente está falando aqui. Bom, esse boom não começou agora, tá? Tem um histórico grande, muita gente ignora que, assim, eu venho trabalhando com IA, com aprendizado de máquina há 20 anos, desde que entrei no DCC, com sistemas de aprendizado automático para classificação de texto, busca e outras coisas, mas assim, o pessoal acha que a IA começou com as redes neurais. Não, tem todo um desenvolvimento por trás, né? Lá na década de 70 com sistemas simbólicos, depois, os modelos de Deep Learning, né? Mas, na minha cabeça, pelo menos no que eu trabalho, eu vejo alguns marcos do que fizeram o salto tecnológico que a gente tem, né, hoje em dia. Lá para 2013, 2014, a concepção dos embeddings semânticos, que foi a primeira vez que a gente pôde capturar de uma forma mais sistemática a correlação semântica entre as palavras. A gente tinha trabalhos aqui no DCC fazendo isso com outros métodos, mas com os embeddings semânticos você deu-se um salto de qualidade no que poderia ser feito. Isso foi possível graças às redes neurais profundas, né, que poderiam codificar texto e transformar esses embeddings semânticos, e aí você poderia fazer busca dos embeddings, similaridade, o que quer que você quisesse fazer. E essas redes neurais foram suportadas por avanços em hardware. Né? Os hardwares ficaram menores, mais poderosos, GPUs. Então, essa conjunção de fatores, né, levou-se ao que a gente tem hoje em termos de profusão de métodos. Aí, lá para 2017, 2018, surgiu os modelos de atenção, né, que basicamente são modelos que capturam os relacionamentos entre todas as palavras. Então, ele escalou os modelos de embedding para outro nível, que no topo disso foi colocado os transformers, que são camadas e camadas semânticas em cima de um modelo de atenção. Né? Esse aqui não é uma aula de NLP, tá? Não vou falar todos os detalhes, mas só para saber um pouco do histórico de como é que a gente chegou lá. Tá? E aí hoje, basicamente, a gente tem um modelo de LLM por semana. Né? Tá, é basicamente impossível você acompanhar o que está acontecendo, você tem que focar e entender qual é o seu objetivo no uso dessa tecnologia, para que você chegue a resolver o problema que você tem em mãos, e, no nosso caso, particularmente, problemas relacionados ao processamento de linguagem natural, né, que é um dos focos do nosso laboratório, o LBD e do INCT, né,
o INCT Linguística Computacional e Tratamento de Disseminação de Informação. Inclusive, está todo mundo convidado para ver o stand, né, que tem um stand aqui, a gente tem o stand do INCT e do LBD, que é o Laboratório de Banco de Dados, Ciência de Dados. Mas a IA, então, a IA traz muitas oportunidades, mas também traz muitos riscos, né? Você tem toda a questão do viés, viés de preconceito, viés em termos de gênero, todo tipo de preconceito que acontece porque o dado é preconceituoso. Então, o dado que alimenta a IA, ele vai perpetuar isso no modelo, né? Você tem questões relativas à desinformação, falta de transparência, você não sabe muito bem como é que funciona aquela caixa preta, né? Então, tem muitos e muitos trabalhos em interpretabilidade, em explicabilidade de modelos de IA. E o nosso foco aqui, né, particularmente dentre os muitos problemas que a gente tem que resolver com a IA, e é muito bom que a gente tenha muitos problemas, porque isso dá margens a pesquisas, a desenvolvimentos tecnológicos, startups e por aí vai, né, como a Akuan, que foi adquirida pela Google. Então, um dos problemas é a questão da sustentabilidade. A maneira como a gente vem criando esses modelos, né, esses modelos de linguagem, ela é sustentável do ponto de vista de recurso computacional, recurso financeiro, em termos de o impacto ambiental que a criação desses modelos geram. Tá? E eu vou argumentar que não. A maneira que a gente está trabalhando hoje não é sustentável. Ou, pelo menos, não deveria ser a maneira que a gente deveria trabalhar aqui no Brasil, porque a gente não tem um recurso computacional, financeiro e humano para isso. Tá? Então, a gente precisa pensar diferente. Precisa pensar fora da caixinha para poder trabalhar nessa área. Tá? Então, como eu falei, então, os desafios da IA sustentável, né, você tem esses modelos pré-treinados, que são chamados Foundational Models, né, que são os modelos que só apenas as grandes empresas conseguem gerar, Meta, Google, OpenAI. E a maioria dos trabalhos que a gente faz é em cima desses modelos, né, tunando esses modelos para aplicações específicas, aplicações, no nosso caso, de classificação, de busca, de recomendação e por aí vai. Né? Só que você tem alguns desafios para tratar esses desafios ele impactam a questão da sustentabilidade. A primeira questão da necessidade de retreinamento contínuo. Não basta você pegar o seu dado que você quer, treinar uma vez o modelo e ele vai funcionar para sempre. Né? Existem mudanças nos padrões dos dados, existem mudanças, por exemplo, se pegar um problema de classificação, que é um problema que a gente trabalha muito, você vê mudança direta nas distribuições das classes que você quer classificar, você vê mudanças nas distribuições dos termos das palavras, que isso afeta o modelo. Você vê, por exemplo, pega notícias. As notícias do dia a dia, elas têm padrões diferentes de palavras. Então, o modelo precisa ser retreinado, e isso tem um custo computacional grande. Né? Então, se você não retreina, você tem um problema como esse aqui. Né? Você começa a perder performance e acurácia. A questão é, com que frequência eu devo retreinar, né? E a que custo? Né? Custo computacional, custo financeiro. Então, a solução prática é geralmente aumentar o tempo, né, para que eu diminua o custo, por exemplo, até a questão da emissão de carbono, que a gente fala daqui a pouco, né, o impacto ambiental, atrasando o aprendizado, mas perdendo a efetividade. Então, achar o compromisso, o trade-off, né, entre essa questão de menor custo e maior efetividade não é fácil. E aí eu vou dar um exemplo de um trabalho nosso, de pelo menos 2 trabalhos nossos, em que a gente tentou achar o melhor compromisso entre esses fatores. Ok, gente? Até agora? Beleza. Outro exemplo é a questão do contexto em que isso é aplicado. Como eu falei, o modus operandi em que esses modelos são criados, né, cada vez com mais dado, mais hardware, mais emissão de carbono, ele é um problema, principalmente para nós, que vivemos uma realidade diferente das grandes companhias, né, para nós que não vivemos nos Estados Unidos nem na China, né, vivemos num país da América Latina, e em laboratórios de pesquisa que não tem os recursos computacionais que esse pessoal aí tem. Né? Ou tem, até mesmo na Europa, eles têm problemas com isso, né? Em termos da escala com que a coisa vem trabalhando. Né? Então, a gente precisa achar novas maneiras de trabalhar, porque essa lei do mais, que é o que eu coloco, ela é insustentável. Né? A gente não vai conseguir colocar mais hardware toda hora, mais dado toda hora, e consumindo mais carbono toda hora. Então, nossa proposta é ir contra essa lei do mais. Ou seja, fazer mais com menos. Tá? Essa é a ideia e é o desafio que eu lanço para vocês. Eu vou mostrar
alguns exemplos de como é que a gente conseguiu fazer isso. Tranquilo, gente? Não, está cheio do outro lado também. Desculpa aí, gente, tá? Mas não dá, não tem jeito. Tá? Bom, é isso aqui que eu falei. Tá? Então, por exemplo, para te dar desculpa. E a outra questão é o impacto ambiental. Né? Existe, sim, um impacto ambiental relativamente alto ao criar esses modelos. Não apenas criar um modelo desse, né? Só gerar o GPT-5 ou o Llama 4, mas toda vez que você está tunando o modelo para o seu experimento no seu laboratório, para fazer seu paper, você está emitindo carbono, você está gastando energia. Né? Então, é um outro aspecto que a gente tem que pensar. Então, deixa eu só dar um exemplo aqui. Né? Então, um estudo do Patterson, não lembro de quando, né, o ano, mas ele mostrou que o GP3, não é nem o GPT-4, nem o 5, né, para fazer o treinamento dele, né, em termos de consumo de energia, né, considerando que eles usam muito petróleo e carvão lá fora, emitiu 552 toneladas de CO2. Tá? Isso é muita coisa, gente. Então, se você comparar aqui, é como se fosse um carro andando sem parar por 2,1 milhões de quilômetros. Eu nem sei quantas voltas na Terra isso é. Alguém depois pode calcular, se quiser, porque eu não lembro o diâmetro da Terra. Mas é muita coisa. Tá? Então, tem sim um impacto grande essas tecnologias. Tá? E o modus operandi dessas empresas, igual que fala a lei do mais, não se sustenta. E não, eu vou falar mais ainda, quer dizer, eu vou defender que ela não só se sustenta, mas ela não é adequada ou não é desejável para o nosso caso. Né? Que, como eu falei, não tem os mesmos recursos que a gente tem, que o pessoal da China, das grandes empresas tem. Né? Então, como é que a gente pode tentar atacar esse problema? Né? E aí eu falo que essas slides são do Washington, que acabou de sentar aqui, tá? O aluno de doutorado. Então, é um trabalho dele, que a tese dele de doutorado foi tentar responder parte desses problemas. Tá? E ele conseguiu muito bem, como a gente vai ver. Tá? Mas quais são as alternativas, então, para a gente tentar atacar essa questão da escala, da sustentabilidade? A gente pode trabalhar em novos modelos de Deep Learning, mas aí eu argumento que isso é muito difícil e também não se sustenta, porque você tem que rodar centenas ou milhares ou milhões de experimentos para tunar, para calcular o gradiente descendente da rede, medir a loss function e tudo mais. Então, assim, é muito difícil. Tá? É um caminho bem complicado e, de novo, talvez não seja o que a gente queira fazer. Outra alternativa é trabalhar no hardware, né? Novos modelos de GPU e tudo mais, mas isso é coisa para gente grande tipo NVIDIA, não é coisa para a gente. Então, qual é a alternativa que a gente propôs e que a gente trabalhou? Trabalhar no dado. Sem dado, não tem IA. Então, você pode pensar em maneiras de manipular o dado de tal forma que você trate essas questões do custo computacional, da emissão de carbono e gere uma abordagem de IA mais sustentável. É essa abordagem que a gente está advogando. Tranquilo? Essa proposta do fazer mais com menos, né, foi uma proposta que a gente levou para a chamada dos grandes desafios da computação brasileira, de 2025 a 2035. Né, foi uma proposta aprovada, foi discutida, foi bastante encabeçada lá pelo pessoal, tanto que entrou em várias partes do documento final da SBC, da Sociedade Brasileira de Computação. Tá? Então, foi um desafio proposto por nós. Né? Então, deixa eu falar um pouquinho, né, já que eu estou vendendo essa questão, mas como é que a gente faz isso? Tá? Então, vou explicar um pouquinho. Tá? Qual foi a proposta que o Washington colocou na tese dele, e a gente tem outros trabalhos em linhas similares de engenharia de dados. Tá? Então, imagine que eu tenha, para quem já fez NLP, para quem já fez a estrutura de dados, ou até mesmo banco de dados, tá? Imagine que eu tenho o meu dado textual, os meus documentos apresentados aqui numa matriz, né, N por N, onde as linhas são os documentos, tá? E as colunas são os termos que aparecem naqueles documentos. Uma representação bem simples, binária, nem é TF-DF, nem é embedding, mas só para ilustrar. Tá? Os trabalhos mais comuns até 10 anos atrás, 15 anos atrás, era para se trabalhar em feature selection. Tá? Que é o quê? É escolher as colunas, né, que eu não preciso, que não são úteis para a minha tarefa de NLP, por exemplo, classificação de texto. Que é uma tarefa extremamente útil. Né? Você usa classificação de texto para fazer análise de sentimento, para fazer hate speech identification, para fazer classificação para recomendação. Então, é uma tarefa extremamente útil.
Então, o Feature Selection, ele selecionava e removia colunas dessa minha matriz. E aí eu tinha uma matriz reduzida, eu tinha menos dados, eu tinha um ganho ali de performance, um ganho de escala no meu procedimento. Okay? A nossa proposta foi olhar para as linhas da matriz. O que são as linhas da matriz? As linhas da matriz são os documentos. E a grande pergunta que a gente se colocou é: você realmente precisa de todos os documentos que você tem para você fazer o treinamento do seu modelo, fazer o fine-tuning do seu modelo fundacional? E, basicamente, a gente respondeu na tese que não. Você pode fazer a mesma coisa, sem perda de efetividade, com ganhos de eficiência, ganhos de redução de emissão de carbono e por aí vai. Tá? Então, como é que a gente... Então, só formalizando um pouco mais, né? Então, essa ideia de remover as linhas, remover documentos do seu conjunto de treinamento, se chama Instance Selection, em inglês, ou seleção de instâncias. Eu vou selecionar apenas aquelas instâncias que são realmente informativas para o meu procedimento de tunagem do modelo. Tá? E a gente quer fazer isso de tal maneira que a gente obedeça, que a gente satisfaça essa regra que a gente chamou a regra do tripé. Tá? Que é redução, efetividade e eficiência. Ou seja, eu quero reduzir o meu conjunto de treino o máximo possível, tá? Ao mesmo tempo que eu não perca a efetividade, eu não perca na acurácia do meu classificador, ou do meu ranqueador, ou do meu sumarizador, ou qualquer que seja a tarefa de processamento de linguagem natural, e com isso, reduzir os custos de treinamento, aumentar a velocidade e reduzir a emissão de carbono. Tá? E a gente pergunta, mas assim, isso toma muito tempo? Toma. Tá? Deixa eu só dar um exemplo. Na tese do Washington, para fazer os experimentos da tese dele, ele rodou experimentos durante 233 dias consecutivos, rodando direto, tá? Numa GPU de alto padrão. É muita coisa, gente. Tá? Então, se você reduzir isso por 20%, 30%, você ganha demais. Então, isso uma tese de um doutorando do DCC. Imagina todo mundo aqui fazendo o seu CCC, todo mundo fazendo a sua tese, isso em todos os departamentos do mundo, isso só na academia. É muita coisa. Tá? Então, qualquer ganho que a gente tem aqui vale a pena. Mas é que a gente vai mostrar que os ganhos não são qualquer coisa, são bem razoáveis. Ok? Bom, então como é que a gente fez isso? Né? Eu estou falando, mas você está vendendo, como é que a gente fez isso? Tá? Então, a gente propôs alguns novos métodos de seleção de instâncias, porque a gente verificou que o que existia na literatura era basicamente aplicado a dados tabulares pequenos. Então, quando a gente foi aplicar na tarefa de processamento de linguagem natural, a gente viu que a coisa não escala. Esses métodos não foram pensados para dados multidimensionais, de alta dimensionalidade, com vetores longos. Então, assim, não prestava, não funcionava mesmo. Tá? Não escalava, não rodava, ou a performance, a acurácia era horrível, não removia nada, ou simplesmente não rodava. Tá? Então, a gente veio com a proposta dos nossos próprios métodos. Tá? Então, eu não sei se tem... Tem laser aqui não, né? Tem? Como é que eu aperto aqui? Bonitinho. Parada técnica. Então deixa pra lá. Eu vou no dedo mesmo. Bom, então como é que é? Aqui, basicamente essa figurinha aqui, desculpa aí galera de trás, tá? Então essa figurinha que ela ilustra mais ou menos um metro, e esse metro é composto de dois componentes principais. Tá? Eu vou ficar aqui do lado para ver se o pessoal vê. Na parte de cima, a gente tem uma abordagem que é baseada em remoção de redundância. Ou seja, eu vou tentar retirar informação que é redundante, posso dizer que não é necessária ao processo de treinamento, porque outros documentos do meu próprio treino já trazem a informação contida naquele documento que eu quero remover. Essa é a ideia principal. Tá? E a parte de baixo é a parte de entropia, onde eu trato questões como outliers ou rotulações errôneas, que não apenas não ajudam no treinamento do modelo, mas podem piorar, porque são documentos rotulados erroneamente pelos humanos, ou outliers, que apesar de estar com o rótulo certo, diferem muito dos padrões dos outros documentos, e isso não é bom para o modelo. Então, a gente começa primeiro com a parte de cima. Tá? É mania de professor. Tá? Bom, então a ideia da parte de remoção de redundância é a seguinte. Tá? Se eu tenho
imagina que eu pego um pedaço do meu treino, tá, do meu treinamento, que eu vou utilizar para treinar minha LLM, para treinar minha SLM, a Small Language Model, para minha tarefa de classificação, ou sumarização, tradução, o que quer que seja em NLP. Então, eu pego um modelo, treino ele e aplico num outro ponto do próprio treinamento. Tá? Então, como se eu pegasse o meu treinamento, tá? Treinasse um modelo de aprendizado de máquina, de IA, e aplicasse no outro pedaço para avaliar esse outro pedaço que está aqui na minha mão. Eu treinei com esse pedaço que está na mão do microfone, eu apliquei nesse pedaço que está na mão do projetor. Tá? O que acontece? Se as instâncias, os documentos que eu classifico aqui nessa partição do projetor são classificados com alta confiança, o que eu posso hipotetizar? O que a gente hipotetizou? Significa que a informação que está nesses documentos aqui já está aqui, porque o modelo aprendeu. Por isso que ele classificou com alta confiança. Então, se já está aqui, eu não preciso disso aqui para treinar, eu posso tirar. Deu para pegar a ideia, gente? Então, essa foi a ideia principal. Tá? Para isso, eu preciso ter uma confiança que eu posso confiar, vamos dizer assim. Tá? Isso tem uma palavra técnica para isso. O seu modelo de aprendizado precisa ser calibrado. Tá? O que é um modelo de aprendizado calibrado? É um modelo em que há uma alta correlação entre a confiança, a probabilidade que o classificador dá de que aquele documento pertence àquela classe, com a acurácia. Ou seja, se eu digo que a minha confiança é de 80% para esse conjunto de documentos, em 80% dos casos eu estou certo. Isso é requisito básico para que essa minha abordagem funcione, porque aí eu vou remover aqueles documentos com 90% ou 85% de certeza. Ok? O Washington provou que essa hipótese era verdadeira, né, que há uma alta correlação entre redundância e confiança. Tá? Então, a gente poderia remover aqueles documentos redundantes. Né? Bom, a outra ideia, né, que é a ideia da remoção de ruído, a gente usou uma ideia similar, mas para isso a gente não usou a questão da similaridade, ou a questão da confiança, a gente usou um outro mecanismo, que é a entropia. Não vou ser muito técnico, não, mas a ideia é basicamente essa aqui. Tá? Então, imagina que eu tenho dois documentos X1 e X2, tá, que foram, de novo, treinados com esse pedacinho aqui, e aplicados aqui. Tá? E eu quero saber se eu posso remover esses documentos daqui. Imagine que esses documentos são os documentos que eu errei. Eu não acertei a classe. Tá? Primeiramente, eu só estava tratando dos documentos que eu acertava, porque é aqueles de alta confiança que provavelmente eu acertava. Agora eu estou procurando ruído e outliers, né? Documentos que não pertencem, ou foram rotulados erroneamente, ou que realmente são muito diferentes. Que eu também posso remover para efeito de reduzir o meu treinamento. O que acontece? Se a gente classificou um documento, né, erroneamente, com alta certeza, significa que o classificador acha que realmente esse documento é daquela classe. Né? Isso significa que esse cara errado está no lugar errado, porque todo mundo, por exemplo, que é da outra classe, se parece com ele. Então, esse cara tem uma grande probabilidade de ser um ruído. Tá? Um cara que deram o nome errado, o label errado. Ele era da classe A, se parece com todo mundo da A, mas o cara, na hora de rotular, deu B. Errou. O ser humano erra rótulo, gente. Rotulação é um problema difícil, não é um problema resolvível. Então, esse cara tem uma alta probabilidade de ser um documento ou rotulado errado, ou um documento que for rotulado certo, mas não tem nada a ver com a classe, que, na verdade, vai atrapalhar o meu treinamento. Então, documentos erroneamente classificados com alta entropia, eu tiro. Os de baixa, eu mantenho. Beleza? Todo mundo pegou a ideia? Parece simples, mas parece simples depois que alguém fez, né? Até a gente pensar. Pô, e aí tem um terceiro componente nesse método, que é o quanto eu posso retirar, né? O quanto eu posso reduzir. Então, para isso, a gente propôs um método interativo, né, de tal forma que a gente vai retirando percentagens, e isso é um parâmetro do modelo, eu tiro 5%. Treino meu modelo, aplico no dado que eu separei, não houve perda de efetividade. Beleza, eu posso reduzir mais 5%. Treino de novo e uso métodos estatisticamente confiáveis. Eu meço a confiança, a significância estatística dessa perda ou não. Eu não olho só simplesmente o valor absoluto. Né? Eu estou usando métodos científicos corretos. No momento em que eu paro, em que eu, por exemplo, reduzi de 90 para 85, eu tive uma perda estatisticamente significativa, eu paro. E aí, reduzi, fui de 100% de treinamento até 85%, reduzi 15%, que já me traz ganhos bem legais. Tranquilo, gente? Beleza? Deu para entender aí?
Então, alguns resultados experimentais desse método, né? Esse método que eu descrevi é um dos 3 métodos que a gente propôs. O primeiro método, que foi publicado na principal conferência de recuperação de informação do planeta, que é a CMC-GAIAR, é esse E2SC, que ele trata só a redundância. O mais completo, que trata a redundância e a parte de ruído, é o BioES, que foi publicado no ACM Toys, que é o ACM Transactions on Information Systems, que é um dos principais periódicos da área de recuperação de informação. E a gente vê, por exemplo, aqui, que o nosso método reduz em média para 22 datasets, foi uma experimentação bastante ampla, tá? Por isso que eu falei que foram 233 dias de experimentação. Reduz ali mais ou menos 40% dos datasets, considerando na média os 22 datasets. É bastante coisa, tá, gente? Não é o que reduz mais, tá? Então tem alguns baselines, por exemplo, esse CIS aqui, que reduz mais, mas esse CIS, por exemplo, não escala. Ele não consegue rodar para vários dos datasets. Então ele reduz muito em um ou dataset pequeno, mas não roda em datasets grandes. E aí, se você for olhar no lado, para quem está aqui do lado de lá, para quem está lá, não sei, tá? Nossas 2 propostas foram as únicas 2 propostas que rodaram em todos os datasets. Os outros ou não escalam, ou não rodam, ou deram problema. Então, o nosso, em média, funciona para todos os casos. O segundo melhor funciona para apenas 14 casos e reduz, em média, 40% do conjunto de treinamento, o que dá ganhos muito legais de, por exemplo, deixa eu ver aqui, de speed-up, por exemplo, chega até 2,5%, ou seja, a gente roda 2,5 vezes mais rápido o treinamento. Tá? E a gente consegue reduzir a emissão de CO2 em 50%. Então, são resultados realmente bastante significativos para a proposta que a gente estava se colocando. Tranquilo, gente? Então, realmente, são resultados muito bons, tá? E aí fica a pergunta, né, que foi colocada, que é a hipótese da tese. Quem vai fazer um doutorado tem que ter uma hipótese. Né? A hipótese é uma pergunta de pesquisa. Você realmente precisa de todos os dados? A resposta, no nosso caso, na tarefa de classificação, foi não. Você não precisa. Você consegue reduções significativas com ganhos de speed-up, sem perda de efetividade, redução de emissões de CO2 bem legais. Tranquilo? Bom, só para dar um exemplo, a tese do Washington, que propôs esse, ganhou vários prêmios, tá? Ainda continua ganhando. Tá? Ganhou o primeiro lugar da melhor tese do Simpósio Brasileiro de Sistema de Informação, melhor tese do Simpósio Brasileiro de Banco de Dados, porque é uma tese multidisciplinar. A menção honrosa como melhor tese de IA, então é uma tese de IA, de dados, de sistema de informação, tudo ao mesmo tempo, está ganhando prêmio em tudo quanto é lugar. Tá? E o segundo lugar no concurso de teses e dissertações da Sociedade Brasileira de Computação. Então, realmente é uma tese muito boa, com bastante impacto prático e teórico. Tranquilo, gente? Bom, um outro exemplo, tá? Acho que esse slide aqui está... Deixa eu ver. Bom, entrou um slide errado aqui, mas o outro exemplo é o seguinte, tá? Não, tá certo, sim. Agora, o que acontece se a gente piorar o nosso problema? Tá? Agora, vamos pegar um problema de classificação e vamos piorá-lo, torná-lo cada vez mais difícil. Tá? Esse caso aqui é um problema que a gente chama Stream Multilabel Text Classification. Por que é Stream? Porque você tem agora, em vez de ter 4, 5, 6, 7 classes, né, que é o que normalmente você trabalha, você tem dezenas, centenas, talvez milhares de classes. Você vê aplicações disso reais, por exemplo, Netflix. Netflix tem aqueles labelzinhos, e você tem 4, 5 labelzinhos por filme, por série. E são centenas daqueles. Mesma coisa em comércio eletrônico. São centenas de milhares de labels que eu posso usar para colocar no meu produto. Né? Então, é uma aplicação real que afeta a indústria e para o qual as soluções que existem são muito difíceis. Principalmente porque a distribuição, né, da rotulação ela é muito cauda longa. Né? Alguns rótulos são usados na maioria dos documentos, poucos rótulos são usados em poucos documentos. Então, você tem um problema exacerbado em relação ao que eu já tinha colocado antes. Né? Então, você piora o problema de classificação e isso tem impactos nas coisas que a gente falou. Né? Você tem problemas de volume, de desbalanceamento, como eu falei, porque tem uma questão de cauda longa, né? E de qualidade, porque agora, assim, você tem um rótulo usado em 3 documentos, né? Um rótulo usado em 5 documentos. Como é que eu
treino um classificador para isso. Eu não consigo treinar. Tá? Uma rede neural não funciona nesse negócio. Mesmo um XGBoost ou um SVM, voltando 15, 10 anos atrás, tem dificuldade nesses casos. Tá? E aí, um outro problema é o do gap semântico, justamente isso. Porque para casar o label que eu quero colocar, né, esse filme é sobre, sei lá, infância e adolescência, ou esse produto é sobre, sei lá, o que é que seja, entre milhares de rótulos. Eu tenho um gap semântico. Né, que eu tenho um rótulo, que é uma das palavras que eu preciso casar com uma descrição longa de um filme, de um produto e por aí vai. E aí, a gente aplicou a mesma ideia que a gente tem advogando aqui. Pense diferente. Né? Não vá com a onda. Tá? Que nem a gente fez na tese do Washington, que a gente diz, não vamos para a lei do mais. Vamos fazer o contrário. Vamos fazer mais com menos. A gente pensou da mesma maneira aqui. Tá? Como é que o pessoal resolvia essa tarefa antes? Basicamente, todo mundo resolve a tarefa de classificação como se fosse uma tarefa de next token, onde o próximo token é a classe que você quer projetar. A gente falou, não vamos fazer isso não. Nós vamos repensar esse problema agora como um problema de ranking, problema de máquina de busca. Por que a gente vai fazer isso? Porque máquinas de busca sabem muito bem como responder perguntas difíceis, perguntas que têm poucos documentos relevantes. Máquinas de busca são muito eficientes quando você tem centenas de milhares de documentos. Acabei de falar do Google. O Google responde a sua pergunta em milésimos de segundos numa base de bilhões de documentos. Por que a gente não aproveita esses conceitos para poder resolver esse problema aqui da Extreme Multilabel Text Classification? E aí a gente teve vários insights que, como a gente vai ver, deram ganhos bastante legais de volume, eficiência e tudo mais. Tá? Então, só para dar uma ideia geral de como é que funciona o método, tá? A gente propôs mudar a ideia. Então, agora, o texto que você quer rotular passa a ser a consulta, e o que é retornado são os labels, para que eu possa rotular aquele documento. Tá? E aí a gente usou dois retrievers, né, dois recuperadores para essa tarefa. Né? A gente usou um sparso, que basicamente usa a estrutura sintática, então ele pegava, casava o nome do rótulo, basicamente, com o texto, né? Então era uma coisa sintática, mas funciona muito bem para alguns casos. Trazia opções diferentes, e o Dense Retriever, né? o recuperador denso que usava o embedding, né? O embedding do texto. Só que tem... antes de eu falar da grande sacada do denso, só falar um pouquinho aqui sobre o esparso. Então, o esparso é um recuperador tradicional, né? Então você tem um índice vertido de textos rotulados, você passava o texto que você quer rotular, você trazia documentos parecidos com aquele, e os rótulos dele eram colocados como candidatos, onde o peso do rótulo era proporcional à relevância do documento. Então, a gente gerava um ranking de possíveis rótulos para assinalar aquele documento em questão, que eu quero rotular, aquele documento de teste. Né? Agora, o denso era mais complicado, porque o denso a gente precisava de uma representação do label de forma de embedding. E aí a gente utilizou um outro tipo de tecnologia, a tecnologia RAG, né? Retrieval Augmented, não lembro, labeling. Retrieval Augmented, alguém me lembra? A Generation. Tá? O que é isso? Tá? É você usar novamente a ideia de busca de recuperação de informação, trazer documentos similares para gerar uma descrição dos rótulos. Né? A gente pegava, trazia documentos similares, colocava num prompt e pedia ChatGPT, LLM, Llama, me gere uma descrição desse rótulo que tem esses documentos como exemplo. Então, por exemplo, numa base lá, que é extremamente desbalanceada, que a gente tinha, que é a Reuters, esse aqui é o processo. Né? Então, dado o label, eu otimizava um prompt, fazia uma inferência e tinha uma descrição do label. Então, esse aqui é a descrição de uma das classes earn. Essa descrição foi gerada pela LLM, tá? Utilizando uma abordagem em context, usando os RAGs para colocar como exemplo. Então, esse label, né, o label earn é associado com ganhos corporativos, envolvendo ganhos financeiros anuais ou a cada quadrimestre. Esses anúncios geralmente incluem detalhes de dividendos, pagamentos, que é uma descrição do label que foi gerado por um LLM a partir da nossa abordagem baseada em RAG. Né? A outra foi essa aqui. Né?
Um outro exemplo, acquisition, associado com aquisições corporativas, onde uma companhia compra uma porção significativa da outra. Então, a gente usou a ideia do RAG para gerar descrições de labels. E a partir das descrições de labels, aí a gente fazia um match semântico entre a descrição do label e o documento que eu quero rotular. É assim que funcionava o nosso retrieval denso. O retrieval denso gerava um ranking de heads, de labels, o sparse gerava outra. A gente usava uma abordagem de fusão para fundir os dois rankings e gerava um ranking final de elementos, de labels que eu poderia associar àquele documento. Isso é bom? Isso é ruim? Bom, em termos de eficiência, né, a gente foi, acho que até 40 vezes mais rápido do que o estandarte, que utilizava a abordagem tradicional de considerar que o label é a próxima next token. Tá? Em termos da qualidade do assinalamento, a gente foi quase 50% melhor do que o estandarte. Você vê papers aí nas melhores conferências melhorando métodos em 2%, 3%, a gente melhorou em 50%. É muita coisa, tá, gente? Por quê? Porque a gente pensou o problema de forma diferente. Beleza? Então, essa é a sugestão que eu dou. Esse artigo aqui foi publicado na Science Gaiar esse ano. Né, o Celso não está aqui, ele foi lá em Padova, na Itália, apresentar. E uma extensão desse artigo foi publicado agora, vai ser publicado no SBBD, você pode fazer em banco de dados, e já está concorrendo a melhor artigo da conferência. Tá? Então, exemplos de como é que a gente consegue resolver essas questões, né, pensando fora da caixinha. Né? Questões de sustentabilidade, responsabilidade e por aí vai. Tá? Bom, aí, quero dar um fechamento disso para dar a motivação, né, falar um pouco do nosso INCT, né, o INCT em... o nome é grande, né? Inteligência Artificial Responsável para Linguística Computacional, Tratamento e Disseminação de Informação. Então, é um INCT, um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, financiado pelo CNPq, como eu falei, o financiamento de quase 10 milhões em 5 anos. A gente é a sede, eu sou o coordenador, tá? O subcoordenador, o professor Altigrão da UFAM, mas a gente tem, depois eu vou usar os números aqui, mas é um INCT para pensar essas questões, né? Essas questões de ética, responsabilidade, sustentabilidade, explicação, em IA aplicada a problemas de processamento de linguagem natural, de linguística computacional, como a gente falou aqui, tratamento de informação, busca, recomendação e disseminação de informação. Como é que a informação é disseminada, como é que se combate desinformação, como é que a gente entende os processos de disseminação de informação nas redes sociais. Né? Então, a gente tem grupos dentro do DCC, vários laboratórios do DCC que participam desse INCT, né? Tratando questões, várias dessas questões aqui, né? Alucinações, subrepresentação do português, subrepresentação de minorias. Inclusive, o projeto que eu fui falar na Google, tá? Tem a ver com essa questão das minorias, da subrepresentatividade de certos grupos no Gemini. Tá? É um outro projeto, o Amplify, que eu não vou falar dele aqui agora, mas que a gente falou no Google há 1 hora atrás. Tá? E aí surge o INCT baseado em todos esses problemas que a gente ainda tem para resolver. Isso aqui é de mais ou menos a distribuição geográfica das universidades, né, que estão nesse Instituto Nacional. Tá? Você tem universidades cobrindo o país inteiro, tá? Nordeste, Norte, Sul. Então, assim, é bem representativo da diversidade dos grupos. E não só grupos de computacionais, mas, por exemplo, tem muito linguista ou linguística computacionais nesse grupo. Tá? Alguns números desse INCT: 76 pesquisadores, bolsistas CNPq 40%, 12 colaboradores internacionais. Alguns deles a gente vai estar trazendo aí nos próximos anos. Já em setembro agora, a gente vai ter o Nicola Ferro, que é um pesquisador top da área de recuperação de informação. Ele vai dar o keynote speech do SBBD e depois ele vai passar 15 dias aqui com a gente. Ele trabalha em questões de avaliação de modelos, em questões de computação quântica. Foi uma das abordagens que eu não falei da tese do Washington, mas ele tem trabalho também. Então, fica aí todo mundo convidado para conversar com o professor Ferro no período que ele está aqui em setembro. Tá? Na verdade, outubro, início de outubro. Bom, em termos de distribuição regional, já falei aqui. Não tem aqui, tá? Mas 33% tem no banner lá do INCT, né, que você pode ver. 33% são meninas, são mulheres, pescadoras mulheres. A gente também criou uma diversidade grande de mulheres no projeto. A gente fez um laço. Trabalhamos nisso. Tá? 30 instituições de ciência e tecnologia, alguns dos tops pesquisadores do país, algumas
Google está presente, Ana Health, IBM, Jus Brasil, então é um projeto realmente de grande, pelo menos capilaridade e potencial enorme impacto. Tá? Só um highlight, ontem eu recebi essa surpresa aqui, né? Ontem eu recebi esse convite da Google, dizendo que eu sou um dos líderes de IA do Brasil e me deram um Lego. Mas quem gostou mesmo foi meu filho de 10 anos, que já montou tudo lá. Tá? Mas é bacana isso aqui, tá? Eu gostei pra caramba. Cheguei lá, estava lá a caixinha do Google. Bem legal. Bom, então é isso, gente. Então, quem quiser coisa, a gente está com o stand ali para conversar mais. A gente está com bolsa. Eu não assinei ainda o termo de contrato, mas quando a gente assinar, vai ter bolsas no INCT, tem bolsas de outros projetos com empresas, tem parcerias com vários laboratórios, então a gente está aberto a conversar, discutir, trabalhar junto. E é isso. Um pedido da professora Jussara, tá? Ela está fazendo uma pesquisa sobre a visão que as pessoas têm sobre o futuro da IA do Brasil. Quem puder responder, captura aqui o coisa. E eu acho que é isso, tá? Muito obrigado pela atenção, fico aqui aberto a perguntas. Gente, lembrando que as perguntas, a gente está com um problema no QR Code, quando você lê aquele QR Code, você tem que ir na engrenagem e copy join link, tá? Para poder cair aí cola no navegador para poder cair na página das perguntas. Então, começando com as perguntas que a gente tem aqui. Recentemente, DeepSeek apareceu em muitas notícias. Ele faz mais com menos? Quais são as semelhanças e diferenças em comparação com a abordagem desta palestra? Alô? Ótima pergunta, tá? Até certo ponto, sim, tá? Mas é uma abordagem diferente. O que o DeepSeek conseguiu fazer foi um modelo que ele roda com menos hardware por uma questão de otimização do treinamento dentro do hardware. Então, ele escala do ponto de vista de hardware, mas é uma abordagem, em teoria, ortogonal à nossa, que trabalha no dado. Então, você poderia, claramente, por exemplo, aplicar a nossa abordagem, que faz tratamento de dados, com a abordagem deles para gerar um LLM fundacional. A gente tem muito pé atrás de dizer que a gente vai trabalhar com modelos fundacionais. Como eu falei, não é o nosso objetivo criar a próxima LLM brasileira, tá? É muito complicado isso. A gente trabalha, principalmente nós e a maioria dos grupos no mundo, com a parte pós o treinamento, a parte de fine tuning. Tá? Mas se alguém quer trabalhar nessa linha de gerar um modelo fundacional, sim, pode unir as abordagens do DeepSeek, que otimizou a questão do hardware, precisando de muito menos poder computacional, com a nossa abordagem de tratar o dado antes de fazer o treinamento. Então, sim, é uma abordagem, sim, que vai no sentido da sustentabilidade, só é ortogonal que a gente está propondo, mas vai na mesma linha de pensamento, sim, tá? Para quem fez a pergunta. Sobre o método de seleção de instâncias, a etapa de redundância ocorre junto ou depois da entropia? E como é definido o tamanho dos conjuntos de teste? Quer responder? Manda o microfone. Vai lá. Fica aí, ó. Se aparecer mais perguntas, você vai e responde. A tese é sua. Oi. Tá, boa tarde, obrigado pela pergunta. É bem interessante porque existem várias formas da gente fazer isso. Eu vou falar o que a gente fez. As duas etapas, elas ocorrem de forma concorrente. Que nem o professor Marcos falou, a gente pega um classificador calibrado e fraco para gerar predições de forma muito rápida e que a gente possa confiar nelas. Então, para aquelas instâncias que a gente acerta, essas instâncias são passadas para a parte de cima do framework. E para as que a gente erra, são passadas para baixo. Então, elas ocorrem ao mesmo tempo e depois a gente tem uma agregação ali do resultado. Beleza. Obrigado, Washington. Obrigado. Dos datasets utilizados nas pesquisas, havia algum com conteúdo em português brasileiro? A mudança do idioma dos dados muda ou pode mudar os resultados?
Não, né, Washington? Nos resultados, não. A gente chegou a testar com vários datasets em português brasileiro, só que a gente esbarrou em um problema muito grande. No início da pesquisa, a gente usava muitos modelos que eram exclusivamente em inglês. O que, curiosamente, acontecia é que esses modelos que eram treinados especificamente em inglês, eles funcionavam muito bem em português. Só que a gente não sabia explicar esse comportamento, então a gente acabou abandonando ali alguns datasets em português, porque a gente não conseguiria convencer um revisor de que utilizar esses modelos treinados exclusivamente em inglês funcionavam muito bem em português. Outra questão que, até um certo ponto, essa abordagem ela é language agnostic, né? Ela não tem muito impacto na linguagem. Vai acontecer que a maioria dos datasets que a gente tem para esse tipo de tarefa são datasets pequenos, né? Então, não vai ter tanto impacto. E os modelos, hoje em dia, para o português, são bons, e alguns modelos multilinguais são muito bons. Então, particularmente, eu acho que o português não vai afetar tanto a questão da seleção de instâncias, mas pode afetar, em alguns casos, talvez a questão da efetividade, da acurácia do modelo, né? Mas a se investigar, tá? Tem um espaço para se investigar essas abordagens em datasets em português, sim. Não só em português, mas em outras tarefas. A gente focou muito em classificação de texto, mas várias outras tarefas são passíveis de serem tratadas com isso aqui. Recomendação, sumarização, tradução, simplificação, a gente não aplicou. Tá? Então, sim, tem muito espaço para a gente trabalhar. Como é possível promover análise de sentimento em NLP a partir dos modelos baseados em tokens? É possível considerar o contexto de discurso para esse estudo? Essa é uma excelente pergunta. Tá? O que acontece na maioria dos modelos é que eles usam a capacidade dos modelos de atenção e os transformers de capturar contexto. Então, quando eu uso uma palavra negativa ou positiva, ele olha a correlação dessa palavra positiva e negativa com todo o texto. E aí ele consegue capturar contextos em que aquela negatividade ou positividade ocorre. Tá? Então, é assim por isso que funciona bem. Então, nos datasets que a gente tem de sentimentos, são algumas, acho que até 10 dos 22, alguma coisa nesse sentido, a efetividade é muito, muito, muito boa. Chega ali a 90%. Eu consigo acertar. É um problema binário, né? A gente reduziu um problema binário, normalmente a gente tira os neutros, positivo e negativo, chega a 90%, 93%. Agora, os casos que a gente não consegue resolver, os casos muito difíceis, sim, a gente precisa de tratar a negação. A negação, ela derruba o modelo, né? Porque basicamente a negação, ela muda a polaridade, inverte a polaridade. Dependendo de onde a negação está, ela pode também não fazer isso. Você tem questões relativas à estrutura da sentença. Então, eu tenho outro aluno do doutorado que está trabalhando justamente nisso, né? Como é que eu resolvo esses casos muito, muito difíceis? E o que ele está tentando fazer agora é trabalhar com paráfrases, ou seja, com reescrita da frase que a gente está tendo baixa confiança para ver se eu explicito o sentimento. Porque esses casos muito difíceis são muito difíceis mesmo. E aí eu tenho que recair no que foi sugerido. Outras técnicas linguísticas e por aí vai. Tá? Ótima pergunta. Quais são as principais dificuldades encontradas para aumentar a eficiência nos projetos e como criar outras abordagens que diferem do padrão? Bom, pensando muito. É difícil, tá? Assim, você tem que entender a literatura primeiro, saber o que está sendo feito. Você tem que ler muito, tá? Quem tem que fazer pesquisa tem que ler basicamente 2, 3 artigos por semana para entender o que está acontecendo, porque se move muito rápido. Entendendo o que está acontecendo, entender onde é que tem um espaço para melhoria. Né? Então, por exemplo, na tese do Ostrich, como é que ela... de onde vem a ideia? Você não dorme e acorda e vou dizer, eu vou fazer uma tese em Instance Selection. Né? Não é assim. A gente começou lá no mestrado dele, fazendo o trabalho com pipelines de classificação, né? Que era basicamente AutoML. Né? E a gente descobriu que um dos passos do AutoML era o que estava dando maior impacto, que era a parte de selecionar as instâncias. É o que estava gerando maior ganho, tanto de eficiência quanto até, em alguns casos, de efetividade. A partir dali, a gente foi, vamos investigar mais a fundo esse problema. Investigando mais a fundo esse problema, a gente foi olhar o que é que tem na literatura. Né? Aí o Washington fez um survey absolutamente bom, né, de buscar tudo que existia, implementar tudo que existia e testar tudo que existia nos datasets que a gente tinha. É um trabalho enorme.
Tá? E resultou no artigo da ACM Computing Surveys, que é o periódico de maior impacto na computação inteira. Tá? E aí ele descobriu que nada funcionava, por causa que a gente tinha. Se nada funciona, a gente tem que pensar numa solução diferente. E aí, pensando, criatividade e entendendo as limitações, a gente propôs a solução. Mas, assim, não é eureka, não. É muito trabalho, muita leitura, muito entendimento do problema. É essa receita que eu dou para a gente pensar de maneira diferente. Posso complementar? Vou falar só mais uma coisa aqui, que foi uma pergunta que me fizeram recentemente. O que difere nós brasileiros de outras pessoas de outros países? A gente vê, por exemplo, os Estados Unidos com dinheiro infinito, entre aspas, e aí eles treinam o modelo, mandam para a AWS, faz tudo, e assim, eles têm dinheiro e eles conseguem captar pessoas de fora. Qual que é o diferencial do brasileiro? Primeiro, criatividade. A gente é extremamente criativo porque a gente está num ecossistema em que a gente não tem acesso a tudo. A gente teve um problema durante a execução da minha tese, que tinha um método lá que eu iria precisar de 2 teras de memória RAM para executar esse método. O que eu fiz primeiro? Poxa, Marcos, compra uma máquina aí de 2 teras. Não tinha dinheiro para isso. E aí a gente começou a fazer aproximações até que a gente conseguiu resolver o nosso problema. E a segunda parte é o que o professor Marcos falou, dedicação. A gente não faz essas mudanças de uma hora para outra. A gente não consegue resultados de uma hora para outra. Então, assim, é noites e noites, dias e dias, extremamente dedicado e focado, que a gente consegue alcançar esse tipo de resultado. Quais os desafios mais interessantes hoje que podem ser explorados em IA, além da sustentabilidade, na sua opinião? Tá, essa é uma pergunta bastante ampla, mas é uma pergunta interessante. Tá? Eu acho que, além da questão da sustentabilidade, que a gente explorou bem aqui, tem a questão da responsabilidade, né? Ou seja, você fazer uma IA de forma ética, por exemplo, não usando todo o dado do mundo sem que as pessoas saibam que você está usando seu dado, né? Usar de forma responsável e ética, tratar questões relativas a vieses, né? O dado tem viés, né? O dado é preconceituoso. Como é que eu tiro isso, né? Então, será que eu posso fazer um método de instance selection que, em vez de se preocupar com a eficiência e o carbono, preocupa-se em reduzir os vieses, os preconceitos? É um desafio interessante. Tá? Tem questões relativas à explicabilidade e a interpretabilidade. Ainda esses modelos são bem difíceis de entender. Para você entender uma arquitetura Transformer, é muito complicado. Tá? Tem disciplinas aí que é para entender só isso. Tá? Eu tenho a disciplina de LLM que o Rodrigo e o professor Rodrigo e o professor... acho que quem está dando? O Rodrigo e o? É o Anísio. Basicamente, eu estudo só LLM e vai estudar essa arquitetura e ainda assim não se entende pela complexidade do modelo. Então, entender por que o modelo toma certas decisões é muito complicado. Então, tem muitos desafios. Então, assim, tem um slidezinho aqui, né? Não são todos os desafios, mas tem muitos. Então, alucinação, superrepresentação do português, superrepresentação de minorias, falta de confiabilidade e rastreabilidade, disseminação, falta de transparência. Então, assim, problema não falta. Quem quiser se divertir, fazer pesquisa, assim, essas tecnologias são absolutamente efetivas, mas são caras, são opacas, são custosas, são, às vezes, até antiéticas, porque está usando dado que ninguém liberou. Então, tem problemas muito interessantes para se resolver. Não vai ser por falta de problema que a gente não vai fazer pesquisa, não vai fazer coisas interessantes na academia. Beleza, gente? Todo esse estudo de NLP se estende também para a transcrição de vídeos/áudios, ou a análise precisa ser diferente do que para textos escritos? Bom, eu não sou especialista, tá? O que eu posso dizer é que muitas das ideias que a gente fala aqui, por exemplo, questões relativas à representação, né, das imagens, representação do áudio, tem questões parecidas, né? Questões relativas ao tamanho, ao processamento. Então, por exemplo, a própria questão do instance selection, quando a gente começou a trabalhar, era para dados tabulares, né? Então, tem questões que são bem específicas do tipo de mídia, tem questões que ultrapassam a mídia e são gerais. Tá? Como eu não sou de outras mídias, eu não posso responder isso com muita propriedade, mas eu sei que
muitas, por exemplo, das soluções de Instant Selection, outras de Active Learning, foram inspiradas, por exemplo, na parte visual, né? Então, sim, tem problemas que a gente traduz soluções, tem problemas que não dá para traduzir por causa de especificidades da mídia. Quer completar, Washington? Eu vou só completar que o framework em si ele é agnóstico, né? Então, assim, você consegue aplicar ele em outras tarefas desde que você tenha uma tradução, para você usar ele do jeito que ele é, desde que você tenha uma tradução de cada uma das etapas para o domínio ou para o regime modal que você está utilizando. Na falta dessa tradução, então, são adaptações. Então, assim, eu acho que existe potencial para aplicar em outras tarefas e a gente está aberto aí. Vem para o LPD você também. E tem, assim, por exemplo, a gente já começou a usar isso naquele primeiro problema que eu falei do aprendizado contínuo, né? A gente tem um trabalho lá com o pessoal lá de Pisa, né, da Universidade de Unipi, em que a gente usa as técnicas que a gente está usando aqui para selecionar aqueles documentos que eu vou usar para o retreino. E a gente descobriu que a gente consegue selecionar bem poucos documentos e manter a efetividade utilizando técnicas similares. Então, dá para transpor ideias de uma área para outra. Tá? Então, a resposta, em geral, é assim, você consegue usar a criatividade, usar os princípios do que a gente pensou para outros problemas. Estou trabalhando com áudio. Ao plotar os embeds dos áudios no nosso dataset, não encontramos nenhum cluster. Vocês pensam em abordar dados multimodais? Como eu falei, né, a gente não é especialista de multimodal, mas a gente tem tratado o áudio, só que o que a gente faz é a transcrição, né? A gente transcreve o áudio para texto e aí em texto a gente é especialista. Para entender o seu problema, quem perguntou por que não está clusterizando, por que os embeddings não estão gerando clusters, tem que entender bem a aplicação. Então, eventualmente, quem perguntou pode conversar com a gente, mas a gente sabe fazer coisas em texto, tá? A gente não é especialista em áudio, a gente não é especialista em imagens, tem outros grupos no DCC, mas se a gente consegue transformar o problema no problema textual, a gente consegue tratar muito bem. A gente tem mais alguns minutinhos. Alguém tem alguma pergunta? Então, acho que é isso. Muito obrigada. Obrigado, gente. Professor Marcos André. E aproveita e visite o stand, tá? Do INCT, do LBD, que tem mais coisa lá interessante para vocês verem. Até mais.